Olá, meus queridos, como vão vocês? Mais uma live, que gostoso, a gente aqui juntos. E a gente vai aguardar um pouquinho. Hoje a gente vai falar de um assunto assim maravilhoso, ansiedade. Oi, Alice! Oi, Magita, que legal vocês estarem aqui. Boa noite, querida. Uma super boa noite para vocês. Oi, Graça, Ana. Nossa, que bom. Edson, Edilson. Que bom, gente, a gente aqui juntos, né? Oi, Emília. Emília, que maravilha, querida. Saudade de Salvador. Um beijo enorme para vocês aí no Lar Harmonia. Estou sempre conversando com a Adenauer. Que bom que você está aqui. Então, que gostoso, Cláudia. Que bom. Gente, hoje é um tema tão importante, né? Nós vamos falar sobre ansiedade. Oi, Léo, Léozinho, que ótimo. Beijos, querida, com certeza para você. Muito bom mesmo. De Anápolis, que ótimo. Que bom, querida. Gol com vocês. Muito bom. Oi, Cida. Gostoso a gente se encontrar aqui, gente. Muito bom mesmo. Oi, Gabi. Que ótimo. Oi, linda você, Cida. Valeu. Oi, Marcela. Companheiras. Maravilhoso. Muito bom, gente. Uma carinha de coração para você também, Gabi. Gostoso. Maravilhoso. Guanambi, Bahia. Nossa, Cida, não conheço a cidade, mas amo a Bahia. Morei em Salvador. Oi, Beth. Lau. Oi, Lau. Tudo bom? Araújo, como vai você? Que gostoso, a gente aqui junto. Vamos juntos. Quem não sente ansiedade, vai poder contar para alguém. Vai valer. Olá, como vai, Moraes? Tudo bom? Que ótimo a gente aqui juntos. Muito bom, gente. Tudo ótimo. Eu tô ótima, Lau. Que bom. Oi, Bruna. Gente, que delícia. Muito bom. A gente está utilizando o nosso tempo, né, de uma forma tão importante. Anápolis fica em Goiás. Que ótimo. Muito bom. Vai ser ótimo um dia poder ir a Goiás. Oi, Elma. Olá, Bruna. Boa noite. Então, gente, tão importante esse tópico, né? É tão valioso nós falarmos sobre a ansiedade. Isso é uma proposta aqui das nossas aulas, das lives que a gente tem feito. É muito valoroso, né, a gente poder pensar. Oi, Cris. Oi, Nel. Tudo bom, querida? Saudade. Boa noite também para você, Bruna. É muito importante a gente pensar sobre de que forma, né, controlar esse desespero, essa compulsão, que vem de tantas formas diferentes, né? Bom, a gente só está aguardando um pouquinho o pessoal entrar. Olá! Palminhas para vocês também. Muito gostoso, gente. Esse início é sempre tão bom, né? A gente vai se cumprimentando, a gente vai sentindo o quanto é importante nós estarmos utilizando hoje o nosso tempo dessa forma, através de lives, através de recursos, através de ouvir e trocarmos coisas importantes. Obrigada que você adora as minhas lives, muito bom, gostoso, querida. Porque esse momento que nós estamos vivendo, ele está justamente trazendo essa oportunidade para a gente, da gente reorganizar a nossa rotina. Né? Tá certo que a gente está vivendo distanciamento social, ele é momentâneo, mas a gente está podendo rever. Nós poderíamos estar sentados na frente do Netflix de uma forma adormecida, e eu percebo que as pessoas estão tendo uma reação positiva nessa busca de como lidar com esse momento, e com isso, olha, está tanta gente fazendo live tão maravilhosas, eu tenho assistido várias, tem sido tão gostoso, e para mim também estar aqui com vocês. É uma forma de eu poder estar tendo esse diálogo, essa conversa, que eu faço isso todo dia através do meu trabalho como terapeuta, todo tempo eu faço esse tipo de conversa.
Oi, Laís, que ótimo. Oi, Cris. E esse tipo de conversa é o meu métier, mas não é muitas vezes o de vocês. Então é gostoso a gente, por uma necessidade, nos firmarmos numa busca de nos autoconhecer, de buscarmos soluções para as nossas questões pessoais. Então eu queria iniciar com o tema da noite, que é a ansiedade, falando um pouco assim do que representa a ansiedade, né? Que seria essa a antecipação de uma ameaça futura. Então, normalmente há algo há algo que possa se manifestar em nós, mas que nem muitas das vezes isso que manifesta é real. Há uma preocupação, então eu diria, algumas são apropriadas, mas outras a gente depois acaba percebendo daqui a alguns dias ou daqui a uma hora, né? A gente vai observando que, na verdade, muitas das coisas que eu pensei, elas não eram exatamente a realidade. E aí nós começamos a perceber que isso para algumas pessoas acontece com frequência, né? E essa frequência, ela vai dificultando o nosso bem-estar, porque a gente vai perceber que quando a gente sente muita ansiedade, dificulta para que a gente possa ter uma vida serena, em paz, com qualidade, né? Porque a gente está sempre faltando ar, não é verdade? Então, é uma reação, sim, que muitas pessoas experimentam, né? Isso faz parte do dia a dia. Quer ver? O distanciamento social para algumas pessoas hoje está gerando muita ansiedade. O que vai acontecer? Será que eu vou perder meu emprego? Né? Será que eu vou ficar doente? Então, nós começamos a sofrer por antecipação possibilidades, porque todas são possibilidades, né? Mas que, na verdade, elas ainda não aconteceram. E, na verdade, nós deveríamos estar focados, sim, em buscarmos ficar bem agora, para que a gente possa passar por esse momento desafiante com tranquilidade. Mas, às vezes, ao invés disso, nós ficamos com essa ansiedade excessiva e compromete a qualidade de vida que eu tenho hoje, o hoje, né? Hoje eu não estou doente, eu não estou passando por várias coisas que eu poderia passar. Então, como acalmar isso, né? Então, vamos sair da questão do distanciamento social. Você pode sentir isso tendo que falar em público, de repente a empresa te chama e fala, você tem uma apresentação aí para fazer. E aí você entra naquele, né, quais sensações, né, várias físicas que a gente sente, né? Então, diante disso, às vezes, por exemplo, você vai ser mudado de setor e aí você fala, mas eu não conheço ninguém, como é que eu vou fazer isso, acho que eu não vou me sair bem. E de repente você passa por isso e sai-se bem. Mas durante esse período, você tem dificuldade de lidar com o momento presente e fica sempre na antecipação. Bom, eu vou aqui começar, porque hoje a gente tem várias perguntas que vocês escreveram e eu quero muito agradecer por isso. E a primeira delas, o Filé diz assim, como eu sei que sofro de ansiedade, né? Como eu sei que o que eu sinto é ansiedade, né? Então, muitas vezes hoje, por exemplo, nesse momento atual, a gente apresenta o quê? Uma necessidade maior de comer, uma necessidade maior de beber, então daqui a pouco a gente percebe que a gente está bebendo vários dias e vem aquele desejo, ou a gente fuma mais, ou precisa de mais cafeína, ou a gente começa a sentir as mãos úmidas, uma taquicardia, essa sensação de um batimento muito rápido, uma respiração curta, né? Se vocês sentem outros sintomas, podem colocar aí. Eu vou mencionar o sintoma de vocês, mas muitos desses acontecem e aí eu começo a perceber que eu estou vivendo essa ansiedade. Os pensamentos, eles ficam contínuos, né? Você se percebe todo o tempo nesse estado de preocupação com o amanhã. E tudo bem, é normal a gente poder, assim, ter preocupações, né? Mas elas podem ser excessivas, né? Muitas das vezes. Bom,
A segunda pergunta é da Nájila. Ela diz assim: quando falo que vai haver qualquer mudança no trabalho, sofro por antecipação e fico muito ansiosa. Né? Então, eu acredito que ela quis dizer, quando alguém me comunica que vai ter uma mudança no emprego, eu já fico muito ansiosa. Né? Ansiosa por quê, Nájila? Porque acha que não vai dar conta, porque acha que não vai sair bem, que vai ser complicado, que talvez você não tenha a competência suficiente, você tem medo de ser criticada, né? Então, de repente, você pode sentir como se você estivesse sendo desafiada a algo que, na verdade, você não vai conseguir realizar. E, na verdade, às vezes a mudança de trabalho é porque você vai ter uma promoção. Às vezes a mudança de trabalho é porque você está escolhendo ir para uma outra área ou porque apareceu uma outra oportunidade. E, na verdade, o que você está vivendo é o medo de lidar com o novo. O novo, né? É essa aventura de morar em outro estado, de morar em outro país, de será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter competência? Né? Será que o pessoal da empresa vai gostar de mim? Porque esse pessoal aqui eu já estou acostumada, eles já sabem como eu sou, eu já lido bem. Então, esse medo da novidade, né? De se eu vou dar conta ou não. Então, eu diria assim, sabe, Nájila? A vida em si, ela é um eterno convite para a gente mudar. Né? Ela é sempre esse convite para a gente atuar num outro setor, numa outra forma, talvez numa outra profissão. Quantas vezes a gente faz algo que, na verdade, essa profissão se esgota ou, de alguma forma, fisicamente você não dá mais conta de fazer isso e você precisa de fazer uma mudança. Então, a vida ela é cheia dessas perspectivas de constante mudança. Então, o que nós precisamos fazer é ficarmos mais abertos à possibilidade de que nós temos competência para lidar com aquilo que é novo. E aquela competência que vai precisar de um certo auxílio, manutenção, uma ferramenta nova, um conhecimento novo, uma experiência nova, nós vamos fazê-la no decorrer da novidade. Então, essa antecipação de incompetência, eu vou chamar assim, de desconfiança que você não dá conta, que muitas vezes a gente se sente incompetente, ela é muito limitadora, porque, na verdade, a medida da nossa competência é diante da situação. Porque muitas vezes, previamente, eu posso mentalmente fazer uma série de conjecturas. Eu acho que isso, eu acho aquilo, mas quando chega na hora H, de repente, não é por aí. Então, eu diria, a competência, você vai percebendo ela à medida que você vai ganhando experiência. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, na verdade, o objetivo da gente é viver as experiências. E o medo faz com que a gente se retraia e que nos impossibilitam, nos paralisam, né? É até o nosso próximo tema. Nos paralisam ao crescimento. Então, a gente tem que estar sempre dentro dessa média, né? Eu preciso mover porque preciso crescer. E automaticamente eu preciso lidar com os desafios que esse crescimento vai me promover. O crescimento profissional, formar uma família, ter um filho, né? Muitas vezes, eu não sei, será que eu vou ser bom pai? Eu acho que eu não vou ter filho. Ou então, mas será que eu vou dar conta de sustentá-lo? E a gente começa com uma série de conjecturas. E aí a gente vai ver que só no dia a dia, né, a gente pode prever algumas coisas, a gente pode se preparar, fazer uma poupança, a gente pode fazer. Outras vezes, as pessoas engravidam e elas vão viver ali, na prática, a experiência de ser mãe. E dentro disso, ou de ser pai, e dentro disso a gente vai observando que nós temos competência porque vamos desenvolvendo com o desenrolar da história da vida. Então é muito importante, nós temos essa confiança que aquilo que a vida promove sempre vai trazer possibilidade de amadurecermos como seres humanos, mesmo que as escolhas que fizermos nos levem a certos erros. Não tem importância, os erros fazem parte do crescimento. Bom, aí a Maria Costa pergunta assim:
Quando tenho um compromisso, sofro por antecipação, a ponto de ficar sem dormir. O que fazer? Puxa, essa é uma ótima pergunta, né? Então, veja, você tem uma preocupação e seria super importante que você tivesse tido uma noite de sono regular para que no outro dia, descansado, você possa tomar as atitudes e as resoluções que a vida vai estar solicitando de você. E ao invés disso, você gasta a noite pensando que muitas vezes você não encontra essa resposta porque é angustiante, o sono não chega e você entra naquele estado de agitação e você quer fechar os olhos e dormir, mas aí você conta os carneirinhos, depois você conta os boizinhos, depois você conta as galinhas e nada, e aí essa angústia amplia e você vai percebendo que esse estado tira você da serenidade e foco que você precisa, por exemplo, para corresponder ao compromisso de amanhã. Então eu diria, busque antes de dormir fazer uma entrega. Antes de dormir, você diz a você mesmo. Se você quiser, pode se olhar no espelho. Diga a você, eu vou descansar porque eu preciso recompor o meu corpo. E todas as resoluções que eu tenho que tomar, quando eu acordar amanhã revigorado ou revigorada, eu vou saber o que fazer. Isso é um comando, isso não é uma pergunta, isso não é um desejo, é um comando. Então você pode até dizer o seu próprio nome. Então você pode dizer, Maria, olhando no espelho. Você vai dormir porque precisa descansar. Mas todas as respostas do que você precisa fazer, elas estão aí dentro de você. E amanhã, né, você tranquila e descansada e repousada, devagar, o processo das respostas, das ideias, eles vão chegar. Então, eu não vou me afligir pensando que eu não vou dormir. Será que eu vou dormir? Será que eu não vou dormir? Não, eu vou dar um comando que eu vou dormir. Eu vou agradecer, pode até agradecer por essa noite repousante, aonde você vai deitar e vai poder, né, apagar esses pensamentos por uma necessidade maior que é o seu repouso. Então essa entrega, ela é uma entrega consciente e ao mesmo tempo um comando para a sua mente. Busca isso e depois conta para mim, escreve aqui nas redes, diz para mim como é que você se saiu. Agora, essas tentativas, Maria, são muito importantes que elas se repitam, né? Você vai fazer uma noite, vai fazer 2 noites, invista neste comando. Eu me lembro quando eu fiz um curso, há muitos anos atrás, com uma pessoa e as pessoas falavam assim, eu tenho muita dificuldade de levantar na hora, eu acabo sempre perdendo o horário, se eu não colocar o relógio, depois 10 minutos depois, haviam várias pessoas que têm esse sono pesado, coisa e tal. E ele ensinou uma técnica assim, ele disse, antes de você dormir, tudo bem, é uma técnica, antes de você dormir, você pensa no horário que você tem que levantar. Pensa, então vamos supor, eu tenho que levantar às 7 da manhã. Então ele diz, firma no seu pensamento o número 7, 7 da manhã. E ele diz, você vai comandar a sua mente para que às 7 da manhã você acorde, sem despertador. E foi muito interessante porque eu passei a fazer esse exercício e muitas vezes eu punho até a mão aqui, isso é simbólico, não é necessário, porque o comando ele é aqui dentro. Mas aí eu firmava assim no meu terceiro olho e falava 6 da manhã, 7 da manhã, principalmente naqueles momentos que a gente tinha que pegar o avião, sair muito cedo, dar aquele receio de perder o horário. E aí isso começou a funcionar com facilidade para mim. Eu não durmo muito, meu sono é muito leve, isso talvez facilite, mas você pode fazer a sua tentativa e observar como você se sai. Para mim, na maior parte das vezes é muito interessante. Eu não deixo de colocar o despertador, mas eu acordo 10 minutos antes, 15 minutos antes. E é interessante porque eu comecei a fazer as lives bem de manhã. Às 8 horas do Brasil, para mim é 7 aqui, porque eu moro aqui nos Estados Unidos.
Então eu tinha que levantar tipo 6 horas mais ou menos para me aprontar e poder fazer a live. Então eu punha assim, puxa, eu preciso acordar, né? Preciso disposta aí, vamos lá fazer a live. Eu fiz umas 3 lives nesse horário. Quando dava 4 da manhã, eu acordava. Quando dava 5:30 da manhã, do firmado, da consciência, da responsabilidade que eu tinha de acordar no horário, porque eu tinha pessoas aqui me esperando, né? E foi interessante, porque eu atendo 2 vezes por semana, começo a atender às 7 horas da manhã, eu atendo pessoas que só podem nesse horário. E eu nunca me preocupei com isso, porque imagina, 7 horas da manhã, eu levanto cedo, né? Mas com a questão da live, como era uma preocupação de tinha que vir aqui, montar aqui o computador, o telefone, eu aumentei essa preocupação. E meu cérebro respondeu rapidamente, acorda, vai acordar. E isso foi muito interessante para mim ter vivido, porque volta aquela mesma prática normal de que nós temos competência de gerar comandos para a nossa mente, né? Então vamos lá. Tente, Maria. A Cris diz assim, olha, boa tarde. Tenho muitas crises de ansiedade e estresse, mas agora estou tendo novos sintomas e não estou sabendo lidar com isso. Sexta-feira passada achei que fosse morrer, estava tendo um bolo na garganta. Isso é normal? Sim, Cris. Principalmente nesse momento de distanciamento social. Esse momento onde nós estamos vivendo a pandemia, onde estamos com a televisão lotada de respostas negativas a certas situações que não gostaríamos de passar. Então é muito normal que nesse momento alguns tenham insônia, outros tenham muita vontade de dormir, alguns aumentem a condição do álcool. É muito normal a compulsão alimentar aumente, né, porque é uma válvula de escape. Então é muito importante que a gente primeiro observe, como você mesmo disse, e essa sensação de morrer, ela está muito ligada a esses sintomas. Eu não sei se o que você teve é sudorese nas mãos, as extremidades ficam frias, dá uma taquicardia muito grande. Então isso pode estar gerado dentro dessa ansiedade que todos nós podemos estar passando nesse momento. Eu gostaria de sugerir para você um exercício. Primeira coisa é como você respira ou como vocês respiram, né? Porque a maior parte das pessoas respiram essa respiração torácica, né? Essa respiração, gente, ela é aqui, ó. Ó, ela é aqui. Ela não é uma respiração profunda. A respiração profunda é no abdômen, é a respiração aqui embaixo. Lembra do bebê? Lembra do nenezinho? Como é que o nenezinho respira, né? Se você ficar vendo ele deitadinho, ele respira aqui, pelo abdômen. Então a barriguinha dele cresce, né? E a barriguinha dele diminui. Essa respiração ela é feita aqui. Essa respiração abdominal, ela leva muito mais oxigênio ao cérebro. Então, o que ela gera em você, no ser humano? Ela gera uma mensagem de bem-estar. Então, aquela mensagem que a gente poderia estar recebendo de ansiedade, eu estou vivendo um ataque do pânico, eu estou em perigo, alguma coisa vai acontecer comigo, essa mensagem ela diminui, porque à medida que seu cérebro fica mais oxigenado, você começa a sentir, né? Você começa a sentir essa sensação mais de tranquilidade. Com essa sensação de tranquilidade, você tem mais competência de lidar com esses sintomas. Esse estresse, essa sensação de nó na garganta, é que quando a gente entra nesse estado do corpo de alerta, essa adrenalina acontece conosco, o sangue vai imediatamente para a cabeça e sai das extremidades. É por isso que as mãos ficam tão frias, os pés, a gente sente aquela sensação de arrepio, né? De um pouquinho de numbness, de como se tivesse o braço anestesiado, um pouco assim dormente. São sensações que muitas vezes a gente sente em função dessa oxigenação. Então, quando você começa a respirar aqui por baixo, você pode até colocar a mão.
Você coloca a mão e começa a fazer essa respiração várias vezes profunda. E aí você poderia fazer uma técnica eu vou chamar de 1, 2, 3, 4, que seria, você conta 1, 2, 3, 4 e inspira. Aí você conta mentalmente 1, 2, 3, 4 e expira pelo nariz. Então, e aí você repete pelo menos umas 5 vezes. 1, 2, 3, 4, põe o ar para dentro, 1, 2, 3, 4, põe o ar para fora. Esse 1, 2, 3, 4 pausado como eu fiz da primeira vez. E isso, com essa respiração aqui do abdômen, vai oxigenando o seu cérebro, vai te deixando entrar num estado mais leve, mais tranquilo. E aí você vai voltando a essa condição de normalidade e vai podendo se sentir mais tranquilo para viver, decidir fazer outras coisas, até para perceber que o que você está vivendo é momentâneo. Então, sim, isso acontece. Agora, Cris, se as crises de ansiedade elas são frequentes, com muita frequência, elas estão fora desse momento do distanciamento social, elas estão fora dessa configuração e elas acontecem repetidas vezes, eu também diria que seria muito bom você busque um terapeuta. Busque um terapeuta para te ajudar a você lidar com essa situação, se isso for muito repetitivo, né? O terapeuta provavelmente vai te indicar um médico também para você observar se esses sintomas eles precisam de algum tipo de medicação para colaborar ou fazer alguns exames para ter certeza que você não tem nenhuma coisa ligada à taquicardia, que está tudo bem, como se fosse um pequeno check-upzinho, só para você se tranquilizar. Eu sempre gosto de tirar da frente qualquer possibilidade de algo físico, e a melhor forma, então, eu sempre recomendo que a pessoa faça um exame. Isso tranquiliza. E aí você começa a trabalhar, porque atrás dessas repetições de crises repetidas, vão haver coisas que você vai poder olhar sobre você mesmo, sobre seus sentimentos, que vão colaborar, né, para que você possa se sentir melhor mais rapidamente, tá bom? Bom, a Isabela, ela escreveu assim, Isabel. A Isabel escreveu: obrigada pelo convite. A meditação, independente de religião, ajuda no controle ou cura da ansiedade? Obrigada. Isabel, eu que agradeço, né? Agradeço a você, a Cris, a Maria, a todas essas perguntas, porque a participação, ela fica muito importante para que a gente possa dividir exatamente aquilo que vocês estão sentindo. Então, quando você diz a meditação independente de religião, eu diria assim, sabe, Isabel, meditação não tem conotação com religião, porque a meditação é um exercício onde você pratica a respiração compassada com o silêncio e para que você possa diminuir o barulho mental. Então ela não tem conotação religiosa. Agora, é claro, tem várias religiões que podem adotar a meditação como algo muito positivo, como algo muito, muito bom, muito importante para o bem-estar. Várias religiões podem adotar a meditação como algo bom para as pessoas fazerem, mas ela não tem uma conotação religiosa. Então, sim, a meditação vai ajudar muito no controle dessa ansiedade. Eu vou até dizer da cura, porque você escreveu do controle ou da cura da ansiedade. Sim, pode ajudar muito no controle ou cura da ansiedade. Por quê? Porque a meditação, eu recomendo aqui, desde a minha primeira live, vou falar todas as vezes, eu ia contar como um dos exercícios para hoje, yoga e meditação, e eu diria, a meditação, ela é o silêncio e a prática de você aprender a respirar, como eu estava anteriormente também mencionando, vai fazendo com que
este exercício diminua esse ritmo do barulho mental. A gente tem um barulho muito grande, a gente atravessa por várias coisas durante o dia, a gente é muito multitask, a gente tem várias coisas que a gente se envolve, que tem que resolver, e muitas vezes tem gente que lida super bem com várias situações, né? Que consegue assistir uma série, mexer no computador e responder alguém aqui no Tex. E tem gente que fica muito angustiado quando são inúmeras coisas. Então, se você se sente angustiada por serem inúmeras coisas, gera muita ansiedade, achando que você não vai dar conta, olha como a meditação entra. Ela vem e te acalma e você começa a aprender a fazer as coisas com uma serenidade interna. Por isso eu aconselho que você faça de manhã. De manhã é muito bom. Outra coisa também que a meditação vai trazer é levar você, vai colocar você no presente. Vai trazer você, porque esse silêncio mental, esse barulho do daqui a pouco, né? Porque a gente está aqui, você está assistindo a live pensando, quando eu terminar, eu tenho que terminar o jantar. Nossa, quantos minutos faltam? Aí daqui a pouco você termina, você está fazendo o jantar, você fala, nossa, mas você tem que colocar a roupa na máquina, não posso esquecer, porque é o uniforme que eu vou usar, né? E a gente fica vivendo toda essa... em vez de a gente estar aqui degustando a live, depois degustando o jantar, depois degustando, cada momento a gente está participando, né? Com essa sensação de sentindo o momento, a gente está sempre vivendo um outro momento que absolutamente ainda não chegou. Porque pode ser que quando chega na hora de botar a roupa na máquina, ela quebrou. Pode ser que na hora que você sai da live, seu marido já colocou o jantar lá e está esperando você. Olha que legal se acontecer essa surpresa. E você nem precisou de fazer o que você imaginou. Então percebe, muitas das vezes esse barulho mental ele só é acalmado com algumas técnicas. Algumas pessoas podem conseguir fazer, outras precisam de técnicas. Então utilize-se dessas técnicas, né? De estar no presente. A meditação vai trazer você para o presente. Bom, a outra pergunta é do Edilson. Caso você for abordar o assunto da agorafobia, será para mim de muita importância? Então, Edilson, agorafobia é quando a gente tem alguns receios de lugares fechados, de ambientes onde tem muita gente, né? Às vezes a pessoa não se sente bem naquele estádio enorme com, sei lá, 20 mil pessoas, ou então um ambiente onde é muito apertado e você não encontra muitas saídas, ou então o desconforto na multidão e alguns tipos de desconfortos aonde você se vê em público, né? Às vezes não são só multidões, mas essa exposição em público, em certas situações você tem que falar no microfone, Sim, existem alguns estágios de agravamento, Edilson, que eu não sei qual é o seu caso, você pode até contar pra gente, né? Pode ser moderado, se isso for moderado, você pode se ver dentro desse ambiente e esse processo, por exemplo, quando você entra num ambiente, se você sente isso, eu diria, faça a respiração na hora. A gente pensa que isso é tão pouco, né? E é tão pouco. Mas é tão magnífico, é tão curativo a gente aprender a respirar para oxigenarmos o nosso cérebro. Se a gente entendesse que a cura ela é no simples e não no rebuscado, meu Deus, seria maravilhoso. É no simples, não é no rebuscado. Não precisa ter muita mágica, é no simples. Então você entrou no ambiente, Edilson, entrou, sentiu aquela pressão física, né? Aquela taquicardia, aquele mal-estar, você pode até escrever, se você quiser, quais são os sintomas que você sente, mas normalmente aquela extremidade fria, aquela sensação de que vai sufocar, né? Respira.
Se você ficar bem fechando os olhos, respirando, faça. Tem gente que pode, às vezes, se sentir tonto fechando os olhos, mediante aquela sensação. Então, faça com os olhos abertos. Descubra qual a sua medida. Então, eu diria, e após iniciar essa respiração mais frequente, mais compassada, assim, uma frequência, você pode fazer esse 1, 2, 3, 4 que eu sugeri, né? Então, aí você toma pé disso. E aí busque adaptar-se primeiro ao ambiente, se isso é muito frequente para você. Busque sentar, se veja adaptado ao ambiente. Depois, você pode cumprimentar mais as pessoas, se houverem ali gente que você conhece. Mas primeiro, assim, assente-se. Observe, olhe tudo à sua volta. Perceba que não há perigo, né? Onde você está, se for um estágio. Se houver perigo, você pode escolher lugares estratégicos que você vai se sentir mais confortável, né? Bom, então eu diria assim, a Elma, ela disse assim: quais as válvulas de escape para controlar a ansiedade e conseguir se concentrar nos estudos? Então, gente, respiração. A respiração, ela é maravilhosa, né? Outra coisa que eu poderia incluir Elma, bonito seu nome, querida, e muito obrigada por você ter mandado a pergunta, como também ao Edilson, a Isabel e todas essas pessoas que estão colaborando, porque essas perguntas para mim, elas me deixam assim, muito feliz de poder responder, né? Bom, eu diria, uma coisa que você poderia aprender a fazer nos estudos, isso pode servir também, gente, para o emprego, assim, para momentos, seria você fazer pausas. Então, vamos supor que você está fazendo, aí você não se concentra, aí você começa a sentir uma certa ansiedade, meu Deus, eu não sei muito, falta só 2 dias, só tenho 2 dias para poder terminar esse trabalho, ou eu não estou indo muito bem na prova como eu pensei. Eu acho que essa nota ela é fundamental, e aí você entra um pouquinho naquele estado de pânico e aí você vê que você se desconcentra e não consegue estudar. Faz a respiração que eu sugeri, essa respiração primeiro pelo abdômen, depois você pode fazer essa 1, 2, 3, 4 que eu sugeri e dê uma pausa. Após essa respiração, dá uma pausa, levanta, vai tomar um copo d'água, dá uma olhadinha na janela, dá essa pausa para você focar em uma outra ideia. Porque essa ideia fixa de que você não está aprendendo, que você não está entendendo, que o tempo é curto, coisa e tal, ela precisa de uma pausa. Uma pausa. Se der para ser de um dia para o outro, dorme. É bom, dorme. Eu não sou do estilo que 10 minutos me recupera. Eu não sou, mas eu conheço várias pessoas que são. Se você é uma dessas pessoas que 10 minutos te recupera, descanse 10 minutos. Tem gente que encosta aqui, dá uma encostadinha, aquele soninho de 10 minutos, aquilo recupera. Eu não sou desse estilo, né? De dormir esses 10 minutos, eu não fico muito bem depois, assim, não revigora meu corpo dormir assim. Mas se você faça isso. Ou então, no mínimo, levante, pense em outra coisa, coloca uma música. Mas, Rosana, eu tenho que estudar. Uma música, que vai durar aí 1 minuto e meio, uma música, 2 minutos. Ouça aquela música, busque uma coisa que você gosta, que você se sinta bem. Pronto, respirou, ouviu a música, deu o seu tempo, volta. Se você estiver com fome, é a hora, come alguma coisa e volta, revigorada. Quando sentar, respira outra vez. Faça de novo esse exercício gostoso de você respirar. Aí você vai começar a sentir que a mente começa a desanuviar. A calma vem, a mão aquece, né? Você começa a sentir de novo aquela sensação de tranquilidade. E aí vem as ideias. Puxa, acho que eu vou primeiro estudar o 2º capítulo. Acho que eu vou ligar para um amigo, vou estudar com ele. Ele me ajuda tanto. Estudar de 2 para mim é melhor. E aí você começa a perceber que as ideias, elas vêm. Ou então você percebe que quando você pegou aquela frase, você já absorveu melhor. E aí a desenvoltura começa a acontecer, né? Mas dê essa pausa. A pausa é uma coisa primordial. É um dos exercícios que eu recomendo. Obrigada, viu, Elma? Aí a gente tem a Marluce. Oi, Marluce, linda. Como fazer para evitar que a minha ansiedade prejudique a convivência dentro de casa? Uau, essa é boa. Essa é muito boa.
Por que essa é boa? Porque essa é a do momento, né? Nós vamos ficando ansiosos com as situações, não conseguimos controlar a ansiedade e acabamos descontrolando aquela família que é até calma. Mas a nossa ansiedade e as perguntas, a gente fala, mas será? Mas olha isso, olha esse programa. E isso vai deixando a família meio ansiosa. Então, Marluce, vamos praticar esses exercícios? Vamos viver o presente, né? Vamos dar essa pausa. Quando você perceber essa agitação, vai fazer um chá. Eu adoro chá. Como eu trabalho muito sentada, às vezes pode me dar uma dorzinha no ciático, né? Eu preciso dar uma levantadinha. Então eu baixei um aplicativo, que esse aplicativo, ele vem aqui no meu telefone e me avisa a hora de levantar. Opa! Ele dá uma pitadinha, ele diz hora de levantar. Se eu tiver, então ele é cronometrado por um tempo, que é automático aqui, dentro do próprio, que é um aplicativo justamente para o seu corpo reagir, em lembrar você, como o tipo de trabalho que eu exerço. Então, naquele momento, às vezes não dá, mas aí... eu adotei, por exemplo, eu atendo algumas pessoas em pé. Eu tenho feito isso ultimamente, porque eu nem mais abro a porta, espero a pessoa entrar, cumprimento ela, daí eu sento, isso eu fazia antes. Agora, como eu estou direto atendendo na internet, e eu atendo em horários muito diferentes, porque eu atendo gente na Europa, atendo gente no Brasil, atendo gente aqui nos Estados Unidos, então são horários diferentes. Então, muitas vezes eu levanto daqui, já é 10h30 da noite, então é muito tempo, é às 7 horas da manhã. Então, aí o que eu faço? Eu dou essas levantadas, isso são pausas. E às vezes, essas pausas, faço um chá. Eu não bebo café, não acho que a cafeína, não gosto, então eu bebo chá. Então eu vou fazer um chá, o cheiro do chá, aquela erva gostosa, aquele cheiro já me distrai a mente, sabe? Me coloca em um outro lugar, num lugar gostoso. Pronto, aí volto, sento. Esse é os momentos de pausa que eu dou. Momentos de pausa, né? Checo alguma outra coisa. E essa pausa de 2 minutos te traz de volta. Mas inclua a respiração se for o caso. Porque eu faço essas pausas, mas eu não estou vivendo a ansiedade. Eu estou só vivendo, de repente, uma pausa que meu corpo físico precisa. Mas se no seu caso, só essa pausa você achar que não revigora, faça os exercícios da respiração. E depois me conta aqui nas nossas redes, na minha rede, para que eu possa te responder e acompanhar você, viu, Marluce? A Rafa diz assim, ó, a ansiedade é irmã da precipitação? Fico muito nervoso com tudo e ajo por impulso. A ansiedade nem sempre é irmã da precipitação, mas ela pode levar à precipitação. Mas eu posso ter ansiedade, mas não deixar que a ansiedade me faça agir por impulso. A precipitação, ela tem mais a ver com agir por impulso. Que seria um ótimo tema, Rafa, adoraria fazê-lo. Escrevam se vocês gostariam de ter esse tema, como controlar os impulsos. Porque muitas vezes essa precipitação é o descontrole do impulso. E não necessariamente da ansiedade. Mas sim, a ansiedade pode me levar à precipitação. E quando eu precipito, eu arrumo um novo problema, né, Rafa? Que eu não tinha antes. Eu tinha o problema da ansiedade, mas agora eu tenho o problema da consequência do que minha precipitação levou. Então eu fico ansioso porque minha namorada não me liga. Ela não liga, e não liga, ou sua esposa, não sei se você é casado. E aí, quer saber? Eu vou ligar para ela e vou falar, como é que ela não me liga? Aí eu ligo, falo um monte para ela. E ela fica assim, o que houve, Rafa? O que aconteceu? Eu estava aqui numa reunião, eu não podia atender isso, como assim? Né? Então, e aí você murcha, você diz, ai meu Deus, que mancada, como é que eu fui fazer isso? Então, Rafa, é importante que a ansiedade, se ela te leva a muitas compulsões, a impulsos, que você consiga
pelo menos respirar e pensar, bom, na ansiedade eu não tomo decisões. Ah, que bom que você quer, Ângela. Então vamos fazer isso, vamos anotar isso. Vamos anotar esse tema. Eu, na hora, pensei nele. É muito importante a gente aprender a lidar com essa impulsividade, porque essa impulsividade ela gera muitos dramas na nossa vida. Então nós vamos fazer esse tema. Então, Rafa, vamos lá, controle através da respiração. E eu diria assim, se ela é repetitiva para você, entre no exercício, faça uma yoga, faça uma meditação, faça um tai chi, faça alguma atividade que diminua essa sua compulsão, né, de se precipitar. Obrigada, viu, Rafa, pela pergunta. A Lari diz assim, toda vez que eu tenho que tomar decisões, fico ansiosa. Acabo não fazendo a escolha certa e me sinto muito mal depois. Que tal? Eu tenho que tomar uma decisão, eu já começo a sofrer, depois eu não faço, aí eu também sofro porque eu não fiz. Então eu diria assim, nem a precipitação e nem a procrastinação. As duas pontas nos geram o sofrimento. A precipitação, depois eu tenho que viver pedindo perdão para os outros. Né? Porque o precipitado não vive pedindo perdão. Ah, desculpa, não era o que eu queria dizer. Ah, desculpa, eu fiquei assim nervoso. Ah, desculpa, eu pensei. Né? A precipitação é o eterno desculpa. E a procrastinação é a eterna sensação de culpa, porque não acredito, não tomei providência, ai meu Deus, como é que eu não fiz? Mas eu tenho que fazer essa escolha e a gente entra nesse estado de culpa, de remorso, né? Então eu diria assim, Lari, a decisão, você que vai saber se ela precisa ser tomada imediatamente. Mas se ela não precisa, dê a você um tempo. Diga a você, essa decisão precisa ser tomada, então eu vou te dar 24 horas. 24 horas, pega um papel, pega uma caneta, escreva as possibilidades. Quais são as possibilidades? Daí você vai lá, eu poderia fazer isso, número 1. Número 2, poderia ser essa outra escolha. E número 3, essa outra. Escolha as duas confluentes que estão indo para direções diferentes, ou 3 ou 4, enumere. E aí você para e começa a pensar, bom, essa aqui qual é a vantagem? E qual é o prejuízo? E essa outra aqui, qual é a vantagem? E qual é o prejuízo? Né? E aí, dentro dessa possibilidade de você observar qual delas você se sente melhor, que seria melhor resultado, você vai tomar a sua decisão, porque você tem 24 horas, se esse for seu número, né? Esse número não é o que eu estou determinando, né? Eu às vezes brinco e digo, eu tenho 24 horas para ficar chateado, porque depois disso eu tenho muita coisa para fazer. Então não vou ficar aqui cultivando a chateação, mas a gente tem direito a um tempo. Fica chateado, se dê aí 24 horas. Então você tem 24 horas para ficar em dúvida. E depois, agora é lógico, se a sua decisão é a longo prazo, é uma coisa que envolve outras pessoas, que é só daqui a 3 meses e você tem tempo de elaborar, faça essa sua lista devagar. Se você não tem tempo, aí você vai ter que fazer essa lista e tomar a sua decisão. Silvia, para mim também, está sendo maravilhosa essas lives, Nagila. Silvia, preocupação, é verdade, a procrastinação também é um tema interessante. Vamos incluir procrastinação. E eu vou dizer, gente, a última pergunta, que só faltam 10 minutos para a gente encerrar a live. É da Clarice, super obrigada, Clarice, a você também. Ela diz assim, como não me sentir culpada depois de uma crise de ansiedade que me fez comer muito? Se perdoando. Sabe, Clarice, depois de uma crise de ansiedade e você tomou a providência de comer, você pode se perdoar e entender, puxa, eu preciso de lidar melhor com aquilo que eu não sei bem resolver. E parar de me envolver a comida como
válvula de escape. Então, na hora que você comeu, na hora que dá aquele sentimento de culpa, você falou, opa, peraí, não, eu vou ficar bem, o que eu tenho que fazer é tomar uma medida para a próxima. Então, isso aqui está me dando um parâmetro do meu descontrole nessa área. É porque eu tenho que mandar uma pessoa embora, então aí eu não sei fazer isso. Aí, então eu tenho que tomar a decisão de terminar meu relacionamento. Ai, meu Deus, eu tomo, não tomo. E aí você percebe que você come, porque você tem medo de tomar a decisão, você tem medo da consequência, e aí você, né, se vê nesse lugar. Então, quando você se vê comendo muito ou abusando muito de alguma coisa, para. Você percebeu? Para você escrever essa pergunta, você já percebeu. Você percebeu? Então você para e fala, ok, isso eu acho que não é minha solução, isso não é legal para mim. Olha, eu engordo, não me sinto bem, isso não é bom para minha saúde. Então vamos lá, eu preciso cuidar disso. E aí você começa esse exercício, que eu vou só recolocar para a gente não esquecer. Vamos fazer SIDA. Sim, sobre a procrastinação, vai ser maravilhoso. Né? O Rossandro já fez, adorei essa ideia de fazermos também. Olha só, a respiração pelo abdômen. Contar 1, 2, 3, 4. Buscar ficar no presente, como? Observando, peraí, eu preciso sentir o agora, eu preciso ficar bem no agora. Amanhã é outro momento ao qual tem coisas que eu posso decidir agora, mas o que eu não posso decidir agora e é só amanhã, vai ser amanhã. Agora eu vou sentir o cheirinho do meu chá, eu vou dar um chameguinho no meu filho, eu vou assistir um Netflix com meu marido, eu vou ler aquele livro gostoso. Agora é o que é agora, é o que dá para ser agora. Aí a outra coisa é o momento de pausa que eu mencionei. O momento de pausa, ele é muito importante para quando você entra naquele estado que você, depois de respirar, às vezes você precisa desse momento de pausa. Usufrua desse momento de pausa, aprenda a usá-lo. Use com, sabe? Se você precisar, baixe. Eu posso colocar o nome do aplicativo. Abaixe esse aplicativo, que para mim, no meu caso, eu utilizo para não ficar sentada muito tempo. Mas você pode se utilizar para esse momento de você falar, opa, é a hora da pausa. Né? E aí a gente vai dar essa pausa. Vamos ter que dar essa pausa também agora, gente, porque o horário está terminando. Mas eu gostaria de dizer para vocês que é um prazer assim enorme para mim estar fazendo essas lives, essa possibilidade de nós estarmos juntos. Eu gostaria muito que vocês mandassem as perguntas, porque a nossa próxima live, gente, vai ser agora domingo nesse mesmo horário. E a gente vai falar sobre a paralisia emocional. Olha como a procrastinação vai entrar dentro disso, como vai ser legal, né? E nós vamos falar de por que nos sentimos tão impotentes, né? Essa paralisia. Então, gente, escreva aí no box, vai ser tão gostoso poder responder, estar com vocês. Gente, foi uma delícia. Obrigada por tudo isso que vocês escreveram, obrigada pelos corações. Olha, eu não tive a oportunidade de dizer porque estava aqui o tempo todo. Quero mandar meu coração para vocês também. Obrigada por esse carinho, por essas palavras, gente, que eu nem sei, sinceramente. Maravilhoso, obrigada pelas sugestões. Nós falamos hoje de sugestões de 2 temas, mas vamos poder também escrever outros. Escrevam outros temas. A gratidão é toda minha, Cid. É maravilhoso a gente estar aqui junto. E... Oi, Rossandro está aqui? O que é isso? Oi, Rossandro! Que coisa gostosa você passar aqui na live. Gente, então, Rossandro, vai um beijo para você. Como é isso? Parabéns, Rô. Rô, tem gente aqui contando as lives que você faz. Fala a verdade, se isso não é fantástico. E aí eu tô falando, gente, então eu vou fazer o mesmo tema? Vai lá assistir o Rossandro. Como é que vai ser isso? Rô, beijo no seu coração. Gente, beijo no coração de todos vocês. Rô, manda um beijo pra Janine. Eu assisti ontem a live dela, eu adorei. Diga a ela isso por mim. Beijo no coração de todos vocês, gente, muito obrigada. E até domingo, vou aguardar as perguntas de vocês, vai ser maravilhoso.